Olá, bom dia. Eu sou a Gabriela e, junto com a Manuela e a Maria Eduarda, vamos apresentar a história do militarismo e sua influência no Brasil. O principal site de nossa pesquisa foi brasilescola.uol. Espero que compreendam bem o tema. Vamos começar pelas definições. O que é militarismo? Vamos começar pelo dicionário. Ao pesquisar, encontramos a seguinte definição: 1. Sistema político em que prevalece o poder dos militares. E 2. A tendência a fortalecer as forças armadas. Assim, já temos uma certa noção sobre o que se trata o militarismo. É o nome dado a uma filosofia que é favorável à preponderância do elemento militar na vida política e administrativa de uma nação. Tal conceito defende que a expressão militar do poder de um Estado é fundamental para a formulação e condução das práticas públicas, e consequentemente resulta na preponderância da classe militar em relação aos civis, ou a forte influência na tomada de decisões de um país. As ideias do militarismo aparentemente se fazem presentes há séculos, em íntima relação com o fenômeno da guerra. De acordo com a política militarista, as organizações militares têm um papel fundamental na constituição dos Estados. A atividade militar nas democracias liberais devem ser cultivadas como uma profissão regular, como a ética profissional própria, orientada, acima de tudo, pela virtude da obediência. Quanto mais profissionalizado for o setor militar, melhor será a relação com os civis, de acordo com as democracias liberais. Como foi o militarismo no Brasil? No Brasil, as ideias militaristas tiveram um campo bastante fértil. Durante mais de 100 anos, entre a metade do século XIX e a metade do século XX, a Guerra do Paraguai foi o ponto de partida para uma maior mobilização da classe militar. De fato, os dois primeiros presidentes do Brasil República foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Após um período de recesso, os militares voltaram a influenciar os acontecimentos nacionais com os movimentos tenentistas da década de 20 do século XX, que culminavam no golpe de 1930 contra a chamada República Velha. Os militares voltaram a interferir no jogo político ao destituir Getúlio Vargas em 1945 e 10 anos depois, na tomada da posse de Juscelino Kubitschek. Finalmente, com o golpe de 1964, os militares terão a oportunidade de administrar o Estado e colocar em prática os conceitos do militarismo com resultados bastante questionáveis. Os chamados governos militares, ou governos do regime militar brasileiro, que estiveram no poder de 1964 a 1985, estabeleceram-se na política brasileira em uma ocasião em que o país estava mergulhado em uma de suas piores crises, nos primeiros meses do ano de 1964. O golpe de 1964, entendido pelos próprios militares como Revolução de 1964, foi uma insurreição de setores das Forças Armadas Brasileiras contra o governo de João Goulart e suas propostas. Essas propostas, digam-se de passagem, também tiveram apoio de outros setores das mesmas Forças Armadas. O golpe foi dado em 31 de março e completou-se no dia 1º de abril de 1964. Aproveitando que já falamos um pouco sobre como foi essa filosofia política aplicada no Brasil, por que não nos aprofundamos um pouquinho mais nisso? Vamos citar os caóticos governos militares durante a ditadura militar, que foi o momento brasileiro com o maior protagonismo do militarismo. Golpe de 64. No dia 31 de março de 1964, tanques do exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai, e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro dos 5 militares a governar o país durante esse período. Assim, se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. Vamos conhecer essa história com mais detalhes? Para ajudar você a entender os acontecimentos mais importantes desses 21 anos de ditadura militar no Brasil, vamos dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Vale lembrar,
As eleições para presidente nesse período foram indiretas e serviriam de fachada. Eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, Arena, possuía o controle tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Castelo Branco. No governo de Castelo Branco, de 1964 a 1967, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido como AI-1. Atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas. Isso é, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas, e em 1967, uma nova Constituição entrou em vigor. Porém, em 1965, por meio do Ato Institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados, e foi adotado o bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Enquanto o primeiro apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição, consentida. Mas, atenção, havia várias restrições à sua atuação. Essa medida, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado em alguns momentos. Além disso, unir todos os partidos de uma oposição em apenas um partido, o MDB, também foi uma estratégia dos militares para facilitar a repressão aos opositores do regime. O AI-2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do Poder Judiciário e concentrando cada vez mais o poder no Executivo. Costa e Silva e o AI-5. O governo de Costa e Silva, 1967 a 69, foi marcado por muita repressão, violência e tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Em resposta, Costa e Silva promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou o estado de sítio, cassou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, é considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período, também conhecido como Anos de Chumbo, em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armados contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Médici. O governo de Médici foi de 1969 a 74. É considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. A censura dos meios de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, o período também ficou conhecido como o milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, o aumento das tarifas do setor público, a concentração dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação, resultaram em taxas de crescimento do PIB acima de 10% e grandes investimentos em infraestrutura. Ainda nesse momento, foram construídas mais de 1 milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, o BNH, e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos cresceu. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas era a de crescimento econômico, ou como se costumava chamar, milagre econômico.
O crescimento da economia, somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas, como Brasil, ame ou deixe, ou Ninguém mais segura esse país. O Milagre, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país, equivalente hoje a uma dívida no valor de 1,2 trilhões, muito maior que a atual, cujo valor registrado em 2017 foi de 37,36 bilhões. Isso significa que o milagre econômico gerou, na realidade, a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que seguiram. Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobres da população teve sua situação econômica e social ainda mais precarizada. O índice de Gini, que mede a concentração de renda de um país, alcançou em 1977 o pior nível da história, com um número de 0,62. Isso significa uma concentração de renda maior do que a registrada atualmente em um país como Namíbia e Haiti. Em 1973, houve a crise do petróleo no mercado internacional. Com o aumento do preço do combustível, a inflação no país continuou a subir e em 1974 a inflação era de quase 30% ao ano, chegando à taxa de 242,24%. Ao final da ditadura. Além disso, os investimentos na economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e a geração de empregos. Diante dessas dificuldades, o governo militar passa a perder apoio. Em 1971, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para lutar contra eles, como o Departamento de Operações Internas, o DOI, e o Centro de Operações da Defesa Interna, o COD. Esses órgãos eram utilizados como centros de aprisionamento e tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. Geisel, 1974 a 79, iniciou seu governo como uma abertura política lenta, gradual e segura. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas, após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. As violações aos direitos humanos, as repressões violentas continuaram. Apesar do início da abertura, o caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionado, foi a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Esse episódio gerou grande comoção popular, mas Geisel não tomou providências para punir os responsáveis. A crise econômica também se agravou em 1978. Operários metalúrgicos do ABC iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. A situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no Brasil. Diante da pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime, em 1978, o presidente revogou diversos decretos-leis, inclusive o AI-5. Em termos de investimento, no governo de Geisel foram registrados os mais altos aportes em infraestrutura e industrialização desde o início da ditadura militar, atingindo 23,3% do PIB. Este é um valor alto se considerado o investimento no início do regime, de 15%. Alguns dos exemplos desses investimentos foram a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra e as hidrelétricas de Itaiapu. Figueiredo. O governo de Figueiredo, 1979 a 85, durou 6 anos e colocou fim ao período ditatorial. Em 1979 foi promulgada a Lei de Anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo liberados e os exilados voltaram ao país.
Uma polêmica sobre a lei de anistia é que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão, polícia e militar, responsáveis por violação aos direitos humanos, como torturas e mortes. A partir deste momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Muitos desses existem até hoje, mas essa abertura ao final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente. Considerado um ato de terrorismo, militares contrários à abertura explodiram uma bomba num centro de convenções de Rio de Janeiro, durante uma comemoração ao Dia do Trabalho em 1981. Nesse caso, também não houve investigações ou punições. Ao final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência. A resistência. Durante a ditadura militar, motivados por ideais socialistas, foram criados grupos armados de esquerda, que acreditavam que outro sistema político poderia resolver as injustiças sociais geradas pelo capitalismo. Esse não foi um movimento exclusivo do Brasil. As revoluções armadas aconteceram ao longo da história, especialmente quando pegar em armas se mostrava como o único caminho possível para lutar contra o autoritarismo do regime militar. Esses grupos agiam na clandestinidade e muitos guerrilheiros afastaram-se da vida civil para planejar e executar as suas ações. Para combater a luta armada, os militares utilizaram inúmeros recursos jurídicos, políticos e militares. A tortura foi uma das formas que o Estado utilizou para conseguir as informações sobre esses grupos e ainda suas estratégias, para enfraquecer a sua atuação. A cultura como resistência à ditadura militar no Brasil. Não podemos deixar de lado que o período da ditadura foi de grande importância cultural e artística no país. Apesar das restrições à liberdade de imprensa e de expressão impostas pela censura, muitos artistas, músicos e cineastas manifestavam seu posicionamento contrário ao regime, ainda que de maneira metafórica, para não serem condenados como opositores ao regime. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil e Veloso são exemplos de cantores e compositores que utilizaram da música para manifestar a sua opinião. O tropicalismo foi, por exemplo, um movimento de forte oposição à ditadura e da construção da identidade cultural brasileira. Diversos artistas, músicos e escritores foram exilados durante o período ditatorial. Um dos exemplos de música que se referia contra a ditadura era Apesar de Você, de Chico Buarque. No princípio, os militares não perceberam que a letra era uma mensagem a eles e liberaram a canção. Mas a população entendeu o recado e logo em seguida o governo militar proibiu a execução da música e acabou destruindo todos os discos. Consequências. E após todas essas informações, precisamos saber também sobre as consequências de todos esses fatos. Em outras palavras, as consequências da ditadura militar no Brasil. A ditadura militar interrompeu um período democrático da nossa república, atravessando o desenvolvimento político brasileiro em 20 anos. Acabou assassinando centenas de pessoas por conta da dissidência política e torturou outras centenas, causando êxodo de muitos brasileiros que se exilaram no estrangeiro e a perda do prestígio do país no cenário internacional. Uma das consequências mais gritantes da ditadura militar foi o aumento da desigualdade social. Para além disso, a falta de acesso da população a dados públicos, aumento de concentração de renda, inflação e aumento do endividamento externo. Para concluirmos o tema, dizemos que o militarismo hoje está presente em diversas nações, como Coreia do Norte, Israel, Rússia, Estados Unidos, Alemanha e Venezuela, entre outros. Claro que uns com maior e outros com menor presença, mas ainda assim o militarismo
influencia no mundo e em todas as políticas, tendo o caso do nosso atual governo, onde os militares estão recebendo e querendo cada vez mais poder. Nunca devemos esquecer sobre as raízes militares que muitas vezes torturaram e mataram muitas pessoas e como essa política influencia até os dias de hoje.